Olá, relacionamentos. Eles podem ser o nosso paraíso pessoal ou, às vezes, um verdadeiro inferno, né? E muitas vezes a gente fica sem entender o porquê. Hoje a gente vai mergulhar fundo nas dinâmicas da nossa mente que constroem ou que destroem uma relação. E tudo isso com base nas ideias muito poderosas do psiquiatra e escritor Augusto Cury. A proposta aqui é entender a própria mente de um jeito que talvez nunca tenhamos feito antes. Bom, para começar, Augusto Cury já nos joga um contraste bem forte. Pensa só. De um lado, ele descreve o casal desinteligente. Sabe como é? São aqueles peritos em reclamar, super individualistas, que dão um valor enorme para coisas triviais. Já do outro lado, a gente tem o casal inteligente. Eles são peritos em agradecer, o foco deles é em fazer o outro feliz e, o mais importante, eles valorizam aquilo que dinheiro nenhum pode comprar. É uma imagem poderosa, né? Em qual desses espelhos será que as relações se refletem mais? E aqui surge uma questão que é, no fundo, um grande paradoxo. A gente vê por aí pessoas cultas, super bem-sucedidas na carreira, que constroem relacionamentos, nossa, completamente irracionais, sabe? Cheios de atrito, de briga. Fica claro que ser inteligente na vida individualmente não é nenhuma garantia de construir uma relação inteligente. Mas por quê? Por que isso acontece? A resposta, segundo Cury, está num lugar que a gente quase nunca olha, para dentro. Nós somos basicamente estranhos dentro da nossa própria mente. É como se duas pessoas morassem juntas, mas nunca tivessem explorado os cômodos da mente uma da outra. E é exatamente aí que tudo começa. E para entender a mente, a gente precisa entender a sua pecinha fundamental, o pensamento. Pensa nele como se fosse o átomo da psicologia, sabe? É a matéria-prima de tudo. É com ele que a gente interpreta o mundo, que a gente ama, odeia, se alegra ou fica triste. Absolutamente tudo passa por ele. Agora, a gente tem essa tendência de achar que os nossos pensamentos são a realidade pura e simples, né? E que a gente tem controle total sobre o que pensa. Mas será que é bem assim? Será que somos mesmo livres para pensar o que a gente quer? E mais importante, os nossos pensamentos são, de fato, a realidade? E aqui vem uma das ideias mais impactantes do Curry. O pensamento não é a realidade. Ele é uma representação virtual da realidade. A nossa mente não pega o nosso parceiro ou parceira para pensar sobre a pessoa. Ela cria uma versão virtual dela. Entender isso muda completamente o jogo. E essa natureza virtual do pensamento é uma faca de dois gumes. Por um lado, é maravilhoso, nos permite sonhar, criar, planejar o futuro. Mas, por outro lado, essa mesma capacidade permite que a gente construa verdadeiros filmes de terror na nossa cabeça. Ciúmes, medos, complexo de inferioridade, tudo isso nasce dessa habilidade de distorcer a realidade dentro da mente, criando fantasmas que nos assombram e, claro, assombram a relação. Ok, agora que a gente já entendeu essa história do pensamento ser virtual, vamos ver como a nossa própria mente pode nos pregar peças. Existem armadilhas que são automáticas, inconscientes mesmo, e que sequestram as nossas reações antes que a gente possa sequer perceber o que está acontecendo. O Curry chama um desses mecanismos de síndrome do circuito fechado da memória. E funciona mais ou menos assim, ó. Acontece alguma coisa tensa, uma crítica, uma frustração. Na mesma hora, um gatilho dispara e abre o que ele chama de janela killer, uma memória traumática. Nesse momento, o nível de tensão é tão alto, mas tão alto, que ele bloqueia o acesso a milhares de outras janelas da nossa memória, fechando o nosso circuito racional. E o resultado? A gente reage no puro instinto. É o famoso bateu, levou. E o que a gente faz quando está preso nesse circuito fechado, nessa síndrome? Geralmente, a gente usa as piores estratégias possíveis. Movidas por essa necessidade quase neurótica de querer mudar o outro, a gente acaba, na verdade, piorando tudo. Vamos ver como isso acontece na prática? Olha só que interessante. Aqui estão algumas dessas ferramentas que a gente usa e que só causam mais estrago. Aumentar o tom de voz, criticar sem parar, fazer aquelas comparações que ninguém gosta, chantagem emocional, dar sermão, ou o clássico tratamento de silêncio, o famoso gelo. Alguma dessas táticas soa familiar? Pois é. São todas tentativas de forçar uma mudança que, desse jeito, simplesmente não vai acontecer. E isso nos leva ao ponto crucial. Essa citação do Cury é ao mesmo tempo devastadora e libertadora.
A gente acha que corrigindo, pressionando, a gente vai consertar o outro, mas a verdade é que o nosso poder é muito maior para piorar as coisas do que para mudar alguém. A gente acaba plantando janelas traumáticas na mente de quem a gente ama e, com isso, a gente reforça justamente os comportamentos que a gente tanto detesta. Certo. Então, se tentar mudar o outro não funciona, qual é a saída? A resposta está em praticar o que o Cury chama de amor inteligente. E não é um sentimento passivo, não. É uma prática consciente, é estratégia. Vamos entender como isso se constrói. Esta tabela aqui resume a virada de chave de uma forma perfeita. Os casais desinteligentes, eles competem, reclamam, exigem, impõem suas ideias e vivem apontando falhas. Já os casais inteligentes fazem o exato oposto. Eles cooperam, agradecem, se doam, expõem suas ideias com gentileza e são especialistas em garimpar os acertos e os sucessos do outro. É uma mudança total de paradigma. E aqui está a regra de ouro. O objetivo não é ser o terapeuta particular do parceiro ou da parceira. A meta é gerenciar a própria mente, desarmar as próprias armadilhas e, através do exemplo, inspirar a pessoa amada a fazer o mesmo por ela mesma. Ninguém muda ninguém. A pessoa é que se muda. No final das contas, é sobre isso. Um relacionamento não pode ser um campo de batalha para ver quem está certo. Tem que ser um espaço de generosidade, onde o sucesso de um é a alegria do outro. É um investimento diário, consciente, na felicidade dos dois. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão final. Conhecer os medos, os sonhos, as lágrimas e até os fantasmas de quem a gente ama é o que transforma uma simples convivência em uma história compartilhada de verdade. A pergunta que fica no ar é: será que as pessoas estão apenas dividindo o mesmo teto ou elas estão verdadeiramente construindo uma história juntas? A resposta para isso, bom, ela pode dizer tudo.